o que é máquina de vendas e como vender mais utilizando essa metodologia de vendas consultivas ou vendas B2B, como você preferir. Nesse vídeo, a gente demonstra rapidamente como que o processo de prospecção e vendas, a famosa máquina de vendas, ela pode trazer até 9 vezes mais oportunidades de vendas para a tua empresa. Isso se comparado ao sistema tradicional que as empresas ainda utilizam para vender aí fora. E caso você queira assistir uma demonstração ainda mais completa sobre a máquina de vendas, ao final desse vídeo, eu deixo um link aqui na descrição do vídeo, assim como também no primeiro comentário do vídeo, direcionando você lá para um vídeo mais completão. Mas aqui já dá para você ter uma boa ideia. Bom, aqui na Agrega Vendas a gente auxilia 2 tipos de empresas a venderem mais. As primeiras são aquelas que já têm um processo e as outras são aquelas que ainda não têm um processo formal de prospecção e vendas. No caso das empresas que já têm um processo, daí a gente ajuda na correção de uma ou de mais etapas, às vezes de todas as etapas, numa revisão completa do projeto. E saiba que existe um gap de aproximadamente 2.500% de melhoria em qualquer processo de vendas. E para quem ainda não tem um processo formal de vendas, a gente ajuda na implementação desse processo, da máquina de vendas completo, que entrega normalmente de 40% até 457% de oportunidades de novos negócios para os nossos clientes. Esses são os números que a gente tem entregado para eles, desde o ano de 2018, quando a gente começou a implantar esse modelo de vendas, a máquina de vendas aqui no Brasil. Mas antes, desde 2007 até justamente 2018, a gente testou N outros modelos de vendas, mas olha, eu te garanto, nenhum entrega tanto resultado quanto a máquina de vendas entrega. Por isso, desde 2018, a gente só implementa ela, a máquina de vendas. Então, trata-se do modelo de vendas mais indicado do planeta nesse momento para venda de serviços ou de produtos com ticket mais alto, E funciona assim. O que é uma máquina de vendas? Vamos lá. A máquina de vendas é uma metodologia de prospecção e vendas que foi desenvolvida lá nos Estados Unidos, no Vale do Silício, e atualmente é aconselhada para empresas que vendem serviços ou produtos de ticket alto, como eu acabei de falar. A metodologia, a máquina de vendas, ela abrange o seguinte: primeiro, processo, como fazer; depois, ferramentas digitais para dar velocidade no fazer; depois, pessoas; e por último, gestão. Gestão do quê? Dos resultados do processo, Como o processo máquina de vendas entrega seus resultados, hein? Essa é uma boa pergunta. Bom, a máquina de vendas, ela é a única metodologia de prospecção e vendas que efetivamente pode prometer e pode entregar simultaneamente, quantidade, qualidade e velocidade na prospecção. E aí você já pode imaginar o quanto acelera a geração de demanda. Justamente por conta do processo, com o auxílio das outras partes da metodologia. Aliás, a metodologia lembra uma linha de produção, onde entram vários leads no começo dela, e saem alguns clientes no final da linha. Por isso, máquinas de venda, Então, o que o processo da metodologia máquina de vendas entrega? O processo é o como fazer, os passos a serem dados desde o começo até o final do modelo de negócio. Por exemplo, o que e como fazer quando um lead, por exemplo, respondeu ao seu e-mail, ao meu e-mail, dizendo que não tem interesse, ou quando ele sequer respondeu, ou ainda quando ele até respondeu dizendo que não tem interesse, que não vai avançar na conversa, Bom, o processo ainda prevê a separação entre pré-vendas, vendas e pós-vendas, porque quando você diminui a quantidade de tarefas e passa a fazer menos tarefas, porém repetidamente, você acaba se especializando nela. Faz sentido, Faz menos tarefa e em grande quantidade. Bom, e essa separação de todos os passos, por inteligência comercial ou inteligência de mercado, como muitos costumam chamar, costuma encontrar empresas e pessoas com o perfil mais indicado para negócios com a sua empresa. Depois de encontrá-las, contatá-las e partir para a qualificação, bom, e o que é a qualificação? A qualificação nada mais é do que a
assegurar que a lead e a empresa têm de fato que fit, sinergia, batem, né? E podem ambas fazer negócios mutuamente. Então, depois de qualificados, esses leads eles terão uma reunião de demonstração, né? Reunião que é agendada entre o cliente lá e o vendedor da tua empresa. Isso nada mais é do que o quê? O processo. Porém, para que a máquina de vendas entregue quantidade, velocidade, é preciso que você entregue também volume, né? É preciso que cada um das partes do jogo atuem em consonância com as ferramentas digitais. Para que servem essas ferramentas digitais, né, na prospecção através da máquina de vendas? Para quê? As ferramentas, elas ajudam, no caso, né, a encontrar as empresas que têm fit com a tua, né? Dentro de todas essas empresas, as que mais têm fit, eu quero dizer, e isso tudo dentro da lei, claro, né? As ferramentas, elas também auxiliam na captação e na validação dos dados, né, dessas empresas e dessas pessoas que trabalham lá e que serão os seus contatos. Também ajudam na qualificação das oportunidades e auxiliam no contato com as empresas através da coordenação das campanhas de prospecção, né? Elas também ajudam a coordenar as tuas campanhas de prospecção. Também elas garantem que tenha o mínimo de erro possível na hora de você criar a lista até o fechamento dos negócios, ou seja, quanto menos erro, mais produtividade tem o vendedor. Essas ferramentas, elas vão desde ferramentas grátis como Google, Google Maps, Google Earth, etc., até aquelas pagas como CRM e outras ferramentas de busca, empresômetros e ferramentas de gotejamento de cadências de prospecção, além de algumas outras bastante úteis na entrega de quantidade e velocidade, né? Difícil de entregar isso, mas dá para entregar. E onde entram as pessoas na máquina de vendas? Bom, as pessoas, elas são responsáveis pela condução e pela gestão da máquina, da metodologia, em um processo completo. As pessoas envolvidas podem cuidar de até 4 funções na máquina de vendas, mas não necessariamente precisa ser completo. Mas no projeto completo você já sabe que dá para cuidar de até 4 funções, e essas funções podem ser a inteligência de mercado ou inteligência comercial, não é? A prospecção, o fechamento, e ainda pode ter uma 4ª pessoa para fazer o pós-vendas ou Customer Success, como está na moda, como você queira. Mas dependendo da dimensão do processo, né, ou do porte da tua empresa, 2 pessoas já são suficientemente ok para você botar uma máquina de vendas para rodar. E o pré-vendedor pode cuidar da inteligência comercial ou da inteligência de mercado, e o vendedor cuida da venda e do pós-vendas. Perfeito! 2 pessoas são o mínimo que você precisa para começar esse processo. A implementação da máquina de vendas contempla treinamento dessas pessoas, né, a implantação do método, da metodologia, a parametrização e também a capacitação das pessoas com relação às ferramentas, inclusive o gestor com relação à gestão, né? E como é que funciona, por falar nisso, a gestão na metodologia máquina de vendas? Bom, a pessoa que será responsável, a pessoa que será responsável por garantir que as métricas acordadas de prospecção e vendas sejam atingidas, e como fazer isso também é objeto dos treinamentos durante a implantação da máquina de vendas. A gestão e o acompanhamento das metas também entra nesse balaio. O gestor, para tanto, né, ele utiliza o CRM e a ferramenta de gotejamento de prospecção. Isso para quê? Para poder acompanhar o andamento dos números, dos dados e das metas, né? Simples assim, não? Bom, eu te conto tudo, né? Tudo, como pode ser implementado e já pode apresentar resultados. Isso tudo a gente consegue fazer em até 4 meses, né? E aí, se você quiser mais ajuda, se você quiser botar para rodar, chama a gente. Um abração bem grandão e vamos vender!